Boa tarde a todos, na paz do Senhor. Eu sou Edinaldo, pastor da igreja aqui em Praia Grande, Ministério Vila Franca. Estou aqui com o intuito de continuar anunciando a palavra de Jesus, que foi ordem dele, né? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles foram e confirmaram tudo que fizeram o Espírito Santo que com eles estava. Bom, capítulo 13 de Mateus, Jesus disse: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, outra entre os espinhos, outra sobre as pedras, outra em boa terra. A que caiu em boa terra frutificou a 30, 60 e a 100. E eu estou interessado em achar boa terra. Só tem que eu não posso escolher a terra, não posso escolher para quem vou falar. Então preciso falar ao mundo para que a boa terra se manifeste e que a semente caia nela, nasça, cresça, floresça, dê frutos, e o fruto seja bom para a glória de Deus. Nessa tarde eu estou interessado em vos falar a respeito do capítulo 4 do livro das Revelações. Os 3 primeiros capítulos, em especial do 2 ao terceiro, os 2 capítulos, 2 e terceiro, o Senhor Jesus falou a respeito da igreja. Formação, luta, trabalho, perfeição, erros, disciplina para alguns, mas teve a boa igreja, sem defeito, Filadélfia, e teve a igreja morna, que é a que vivemos nos dias atuais. Só tem que a igreja vai ser tirada da terra. Quando? Esperando hoje. E se demorar, a gente continua esperando. E se o fim da vida chegar, vou continuar agora guardado no terceiro céu, esperando o dia da manifestação de Jesus Cristo, que tocará a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, a encontrar o Senhor nos ares. Mas, como o livro do Apocalipse são as revelações, a igreja teve sua ação até o capítulo 3. No capítulo 4, João é chamado aos céus e passa pelo trono de Deus, e no trono de Deus tem uma situação muito gloriosa, é de glória de cair o queixo, e muitas vezes a gente não tem todas as palavras, nem toda a profundidade no conhecimento para falar disto. Mas eu vejo aqui algumas coisas, por exemplo, o versículo de número 5, Apocalipse 4 e 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo. O que é que me prendeu aqui? É o que está escrito no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 24. Deus é um fogo consumidor. E no capítulo 12, versículo 29 de Hebreus, Deus é um fogo consumidor. E no capítulo 10 e o versículo 28 de Hebreus está escrito
que, eu vou ler o versículo, é tanta coisa muito grande, mas aqui a gente não tem o tempo do mundo, o tempo todo do mundo, para falar. Hebreus, capítulo 10, versículo 28. Está escrito: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ouviu isso? Deus é um fogo consumidor e não aceita que ninguém quebre a sua lei. Pecou, morre. Então, quem sobreviveria? Capítulo 3, versículo 23 de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado qual é? 6:23 de Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus deu a lei e disse: tem uma tribo sacerdotal para oferecer sacrifício por cada pecado que você fizer. Mas tem pecados terríveis. E os homens sem proteção, porque a lei só acusava, só mostra: se pecou, morre. Se fizer isto, morre. Se fizer isto, morre. Se fizer aquilo, morre. Então o homem ficou em uma situação desesperançada, sem esperança e sem condição de se defender. Porque o homem... Tem um versículo lá no capítulo 6 do Gênesis, o versículo de número 3, que diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Limitou a idade do homem, porque o homem vivia como as aves, as árvores, digo, e agora Deus limitou para 120 anos por causa do pecado. E dali para cá foi assim: veio Jesus, e Jesus foi à cruz, enfrentou o mundo, o diabo, o pecado, a morte, e venceu a todos. E agora preparou um outro povo chamado igreja, e a quem deu um título diferenciado. Qual foi o título? Capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, povo adquirido, a nação santa, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vai ficar do mesmo jeito do tempo da lei? Não. Por que não vai ficar? Porque depois que João subiu aos céus, no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se manifesta no capítulo 5 do Apocalipse, e o versículo de número 6, eu vou ler o versículo. Olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus na primeira dispensação, era onde foi estabelecida a lei, estava diante do trono de Deus. 7 lâmpadas de fogo. Na segunda dispensação, que no caso Cristo desce para salvar os homens que decretam a sua palavra, os 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra. Para quê? Para municiar os homens. Com armamento poderoso e com sacerdócio.
Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão de anunciar o que Deus deu para a sua amada igreja. Mas também temos outras. Qual é? Capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse está escrito: e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória para sempre por isto. No capítulo 5, versículo 9, do mesmo livro, Apocalipse, versículo 9 e 10, cantava um novo cântico dizendo: digno és o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e povo e língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E como sabemos que vamos dar conta de chegar diante de Deus como estes reis e sacerdotes que Jesus nos fez para esta finalidade? Primeiro, Jesus não deixou-nos desarmados. Enviou o Espírito Santo sobre nossas vidas. E nesse Espírito Santo nós podemos ver aqui muita coisa maravilhosa que foi dada para nós. O versículo de número 14 em diante, né? Mas eu quero ler o 13 do capítulo 6 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Como é que se fica firme no mundo cheio de coisas ruins, pecaminosas, que Deus não se agrada, que Deus não quer que façamos, nem que olhamos, nem que desejamos, nem que cobiçamos, e nem que ficamos presos a estas coisas? Como viver firme num ambiente desse? Tomando toda a armadura de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Vou descrever conforme a Bíblia diz aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse armamento é para o seu ministério real. Você vai enfrentar a Satanás, vai enfrentar o pecado, vai enfrentar a doença, vai enfrentar os males, vai enfrentar as críticas, vai enfrentar o apontar de dedo, mas você vai estar firme. Está calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você tem a couraça da justiça, você tem a espada do Espírito, você tem o escudo da fé, capacete da salvação e a couraça da justiça. Então você está municiado para enfrentar tudo isso. Ah, mas eu sou muito fraco, eu sou muito tentado, porque não procurou se revestir, se preparar, se armar com as armaduras que Deus nos dá. Onde é que eu adquiri isso? Dá para comprar com quanto? Isso não se compra com dinheiro, nem com valores. Isso se compra na oração, na leitura da palavra, não faltando culto. Isso se compra quando você se entrega de corpo, alma e espírito e tem vontade de acertar. E Deus sabe do seu coração, conhece tudo a teu respeito, e você não pode ficar duvidando daquilo que Deus quer e Deus faz, pode fazer, quer fazer, está fazendo por você. Ele nunca vai te deixar só. Ele vai estar sempre pronto para agir na hora que você der espaço para ele. E você não pode olhar para trás, para a direita, nem para a esquerda, porque além de estar armado com os armamentos que Deus lhe botou à disposição, você tem um sacerdócio para cumprir. E qual é o trabalho do sacerdote?
O trabalho do sacerdote é amar, é perdoar, é ajudar, é interceder, é velar pelo outro, é ver a defesa do outro em vez de acusá-lo e ir lá ajudá-lo. Você não está aqui para acusar ninguém, você é sacerdote. Você viu o que Jesus fez com você, reis e sacerdote. Como rei você está armado, pronto para se defender, mas você também é sacerdote para defender os outros. O que é que eu faço então? Venha, aprenda, arme-se e depois entre para a linha do sacerdócio. Como é que o sacerdote faz? Assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. E sacerdote sem estar santificado não pode entrar no santo do santo, porque se entrar, morre. Então, amigo, irmão, companheiro dessa causa santa, e você que ainda não acompanha, que não segue, está desviado, está caído, está parado, apostatou-se da fé, viu muito defeito nos outros, ficou olhando para a vida dos outros em vez de olhar para Jesus. Escuta o que eu vou te dizer. 12:1 de Hebreus está escrito: nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus não morreu para ficar na história como uma pessoa importante. Jesus morreu porque você estava para ser condenado ao inferno, e ele foi no inferno, tomou a chave da morte no inferno, e agora só vai para o inferno quem ele mandar. Mas se você o aceita como Salvador, nunca o inferno terá prazer de te receber, porque ele te levará para o céu, aonde você viverá na presença de Deus, louvando, bendizendo e glorificando o seu nome, gozando de todas as delícias celestiais. Encerro por aqui para não ficar muito grande, mas a vontade é de pregar a tarde toda, dizendo que você, eu, nós dependemos de Jesus, precisamos de Jesus, devemos adorar a Jesus em todo o tempo, porque Ele está voltando. O mundo está em pavorosa, o diabo está investindo todas as suas fichas, porque ele sabe que o tempo dele é pouco, mas Jesus é aquele que nos armou em condição de batalha para vencermos todo e qualquer empecilho que surja diante de nós. Fique de joelho, ande com os olhos mais fechados, tenha atenção nas coisas que vêm dos céus. Leia 3 de Colossenses: vós que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos manifestarei com Ele. E aí você já está livre de qualquer tentação, de qualquer intervenção carnal, porque você já vem com Ele, já é Espírito, já é semelhante a Ele, já sabe todas as coisas, conhece tudo. Você não precisa que se abra a porta para você entrar, porque você é Espírito, e entrará e sairá, e a glória de Deus sobre sua vida vai estar para todos sempre. Quero convidar a você, amigo, irmão desviado, caído, procure a igreja mais próximo da sua casa, faz um concerto com Deus, porque esse negócio de ser crente não é brincadeira, não é religião, não é praca de igreja. Isso é Deus querendo salvar você. Por quê? Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Hoje é dia de salvação. Se você pudesse entrar em contato comigo, eu oraria por você agora e dizia a você: Jesus vai te perdoando os teus pecados agora, vai escrevendo teu nome no livro da vida.
Enquanto eu oro por você, você vai se levantar, se pôr de pé e servir a Deus na beleza da sua santidade. E Deus que nos abençoe. Os irmãos que vão assistir e vão ouvir, transfira esta palavra para que outros vejam. Jesus quer salvar todo homem pecador. A editora aqui está dizendo para eu pedir like. Meu Deus. Estou começando, irmãos. Eu vou aprender. E quando eu ficar pronto, eu vou saber fazer todas as coisas. Abençoe esse trabalho, se inscreva e vamos participar de bombardear este império do diabo, que é o mundo que jaz no maligno, e plantar aqui o reino de Jesus Cristo, que deu à igreja. Amém?